Então, pessoal, vamos aí dando continuidade aos nossos estudos, né? Desenvolvendo aí o módulo de conceitos sobre economia criativa. Secretaria, que agora, né, vem se chamando as novas configurações, nomenclaturas das secretarias, principalmente estaduais, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, já atualizou para Secretaria de Economia Criativa. Sim. Então nós temos esse novo conceito aí de entendimento de investimento, né, de gestão pública na área da cultura, sendo reconhecido como economia criativa também. Caneta? Tem mais tarde. Vou deixar raspando. Eu passei em mim. Deixar as folhas finais. Digital mesmo. Achei. Por aí, tem caneta. Digital tá. De acordo com Celso Furtado, criatividade, né, e dependências nas civilizações industrial 2008. Quaisquer que sejam as antinomias que se apresentem entre as visões da história que emergem em uma sociedade, o processo de mudança social que chamamos de desenvolvimento adquire certa nitidez quando o relacionamos com a ideia de criatividade. Então, criatividade está relacionado ao nosso processo de mudança social, né? E por isso, essa nomenclatura que antes era só Secretaria de Cultura, hoje passa a ser Secretaria de Cultura e Indústria Criativa, Economia Criativa, né? Só para vocês terem uma noção de como a gente impacta aí a economia do Brasil. Só no ano passado, quando o break foi inserido como atividade esportiva olímpica, foram gastos em torno de 3 milhões e meio só para fazer a gestão do break para as Olimpíadas em Paris. E a gestão que ficou por conta da CNDD, né, que antigamente era Conselho de Dança de Salão, e aí após essa mudança, né, o break ser inserido como Jogos Olímpicos, mudou o nome para Conselho Nacional de Dança, para fazer essa gestão do break, né? Eles arrecadaram em cerca de 3 milhões e meio, e mesmo assim, com todo esse investimento, os atletas, né, foram desclassificados e não conseguiram vaga para participar das Olimpíadas, né? Que o dinheiro seria destinado a uma federação. Não tinha federação. Porque lá fora tem a federação, tipo, na Alemanha tem a federação. Apesar que a galera tirou muito sarro da galera da Austrália, mas lá tem federação. Sim. Tipo, esses países assim, tem federação, Estados Unidos tem federação, França tem, Alemanha, Itália, os países têm federação, só o Brasil que não tem. O pessoal diz que o que aconteceu é que a gente ainda estava muito recente isso, né? Então, quando veio essa notícia que o break ia ser nova modalidade de esporte olímpico, então a gente não tinha nenhuma federação montada especializada em break. Então, tinha muitos dançarinos, né, em vários lugares do Brasil, mas poucos se pensaram em criar uma instituição né, com viés nesse lugar, né? Então acabou que aconteceu isso, que a galera da dança de salão veio e tomou conta
porque o pessoal da dança de salão já estava mais tempo profissionalizado, com as suas instituições prontas, né? E nessa caminhada de entender a dança como a sua linguagem específica, que no caso da dança, como trabalho, como fazendo parte dessa economia criativa. E quando a gente tem essa consciência, a gente vê a importância de a gente criar nossas instituições, criar CNPJ, agir em grupos e reivindicar, né, políticas públicas para o setor, né, que está crescendo. Aí, ó, mais um conceito de economia criativa. Economia criativa contempla a dinâmica culturais, sociais e econômica construídas a partir do ciclo da criação, produção, distribuição, circulação e difusão, né? E consumo, fruição de bens e serviços oriundos dos setores criativos. São aqueles cuja atividade produtiva tem como processo principal um ato criativo, gerador de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em produção de riqueza cultural, econômica e social. Então, é neste setor que a gente está inserido, né? Então, vai produzir riqueza cultural, econômica, né? vai trabalhar com a economia e o social, que é as relações de pessoas institucionais, né? Como a gente acabou de citar aí, essa nova mudança, aí, essa transformação do break em esporte olímpico. Então, o meio social sempre está em atualidade, se atualizando. Então, é importante o gestor estar atualizado, né, diante dessas mudanças, né? Ele aí vai citar ali os principais setores criativos. Então, ele tem as macrocategorias, que é o todo, né? E as atividades associadas a essa categoria. Tipo, a categoria de patrimônio natural e cultural, né? Quer dizer, a cultura material e imaterial, né? Então, tem essa categoria, que seria os museus, né? Sítios históricos e arqueológicos, paisagens culturais, patrimônio natural, festas e celebrações, culturas tradicionais e populares, né? No caso da capoeira, né? Culturas afro-brasileiras, como o candomblé, né? Como as festas de carnaval, culturas indígenas, artesanato, né? Gastronomia, comida, né? Típicas de cada. Então, artes e espetáculos, que já seria a próxima categoria. Artes e espetáculos, nós temos aí teatro, dança, circo, música, ópera, humor, festas e festivais e feiras. Quando a gente estava pensando em projetos culturais, isso aqui ajuda bastante a gente já definir o nosso formato de espetáculo. Vamos lá para o próximo. Então, temos ali embaixo, ali, ó, próximo. Artes visuais, né? Pintura, escultura, fotografia, infografuras e xilografura. Quando a gente pensa em editais, também a gente pensa em editais específicos, né? Editais para artes visuais, editais, né, para artes e espetáculos, né? Editais para patrimônio, só concorrer a patrimônio. Se você é gestor de um centro cultural, você pode concorrer a editais para específico para a sua instituição, né, para o seu patrimônio, para o seu equipamento público. Livros e leituras e demais publicações, livros, jornais, revistas, cordéis, outros materiais impressos, fanzines e mangás, né? A gente estava pensando lá no nosso projeto como incluir essa parte aí, né? Então, ampliou um pouco mais a ideia ali, né? Não só precisa ser só relatórios ou portfólios. Você pode fazer um livro, biblioteca, incluindo as virtuais, né? Biblioteca virtuais. Podemos entregar uma biblioteca virtual, feira do livro, né? Então, seria essa categoria de livros, leituras e demais publicações. Audiovisuais e mídias, cinema e vídeo, TV e rádio, animação, jogos eletrônicos, conteúdos digitais e criativos.
design de serviços criativos, design de moda, design de gráfico, design de interior, design de brinquedo. Adoro essa área aí, é uma área que eu queria trabalhar se eu pudesse escolher mesmo assim, tipo agora, design de brinquedo. Entendeu? Design de paisagístico, arquitetura, publicidade, entendeu? Então a gente está envolvido tudo nessas categorias aí. Embora a gente seja de dança, né? Estou pensando em dança, mas a gente está pensando nesse conceito de cultura criativa, né? Como é que está organizado esse setor, né? Quais são as categorias, né? E como é que a gente dialoga com isso, né? Com essas outras categorias. Estou pegando aqui a manha já desse projetor, está ficando mais fácil agora para mim. Então, vamos lá. Aí a gente temos aí desafios, né? Economia criativa brasileira, o que tem mais é desafios, né? Então vamos lá, vamos levantar alguns desafios aqui. Primeiro desafio, podemos levantar: levantamento de informações e dados da economia criativa, né? Então a gente tem desafios aí, levantar esses dados, né? De quantos valores circulam, igual eu acabei de citar aqui, né? Quanto foi investido no break só para levar ele para as Olimpíadas, né? Então, a gente não tem ainda um sistema que vai fazer todo esse levantamento e ver quanto é que está circulando de verba nesse setor, né? O que a gente tem é separado aí, né? A gente pode buscar isso separadamente. Articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos, né? Então, nós temos esse desafio de articular o estímulo ao fomento de empreendimentos criativos. Porque as políticas digitais contribuem bastante para essa articulação, porque vai injetar dinheiro público, né, nos fazedores, e esses fazedores vão criar empregos, vão gerar esse dinheiro vai circular no mercado, né? Eles vão comprar equipamento, entendeu? Então esse dinheiro vai fazer uma circulação econômica. Terceiro desafio: educação para competências criativas. Então nós estamos falando de formação. Esse curso que a gente está propondo contribui para superar esse desafio. E quando a gente está pensando em desafio, nós estamos pensando em problemas, né? E pensar em problemas também contribui para a gente pensar projetos, né? Então, se eu estar me apontando esse problema aí, esse desafio da educação para competências criativas, né? Quer dizer que também a gente tem uma dificuldade em pensar propostas criativas, né? E que ao pensar projetos que estimulem a criatividade, no caso um espetáculo de dança, uma oficina de dança, você vai estar levantando competências de criação do sujeito, da pessoa, entendeu? Do grupo que vai estar participando. Então, esse é um grande desafio nosso, né? E quarto desafio ali: produção, circulação, distribuição e consumo, fruição de bens e serviços criativos e pouca infraestrutura. Começa comentando aqui comigo que tem pouca infraestrutura, o pessoal não oferece, né, uma condição para que ele possa desenvolver a aula dele com eficiência, né? Então, material didático, às vezes até um ônibus para sair, então tem a ver, né? E o quinto desafio: criação, adequação de marcos legais para os setores criativos. Por exemplo, a gente tem um desafio muito grande de legislação de trabalho, de pensar como é que seria a carteira assinada desse artista, né? Então, a gente ainda está avançando bastante nesse lugar aí de criação de marcos, mas, por exemplo, a política, eles falam agora de Política Nacional Aldir Blanc, né? Junto com a Lei Paulo Gustavo. Isso foi um marco legal. Quando a pandemia veio e o governo federal criou a Lei Aldir Blanc para tirar verba do Ministério Público e descentralizar essa verba, isso é um marco legal. Marco legal, a gente está falando de lei. Quando as coisas são a cultura, a arte, falando da arte, né? Ela é reconhecida e cria-se documentos legais, né? Documentos oficiais, decretos, leis, política, né? Para que a ação, né? do setor, da arte, da cultura, né? No caso da dança ou do teatro, ela comece a circular com
verba pública. Estou falando de verba pública, dinheiro público. Então vamos lá. Então, esses são os principais desafios nossos enquanto estudiosos, e pensando uma gestão, um curso de gestão da área da dança, né? Qual que seria a missão aí dessas secretarias aí, né? Poder Público. A Secretaria de Economia Criativa tem por missão conduzir a formulação, implementação e o monitoramento de políticas públicas para o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e aos micros e pequenos empreendedores criativos brasileiros. Então, nós somos também micros e pequenos empreendedores. Quando você tira um CNPJ, você se enquadra ali. E o Estado tem de trabalhar, nós temos que cobrar do Estado, né, para que ele cumpra com a missão dele, que é conduzir a formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas para o desenvolvimento. Esse CNPJ lá, é jurídico, tem que ser o físico. Isso. Para ser válido, aí é o físico. Sim. Porque o outro era jurídico, mas mesmo sendo jurídico, ele tornou 4 anos. Sim. Então, por exemplo, vou citar o de Blanc, que é o que a gente tem mais de recente. O marco mais legal recente que a gente tem é o de Blanc e é o Paulo Gustavo. Quando o poder público fez isso, porque os artistas pressionaram o poder público, o que é pressionar? Construir um campo de diálogo, reuniões, vamos fazer reuniões com secretários, com prefeitos, nosso grupo aqui, de artistas, tal, vamos conversar com o secretário que a gente precisa implementar, né, a formulação de um editais de políticas para o nosso município. E aí vai fazer todo esse levantamento, né, para que o poder público possa, né, desenvolver, né, fazer esse desenvolvimento no local e regional, priorizando o apoio e o fomento aos profissionais. Tá? Continuar ali. Quanto à visão, qual que é a visão de futuro? Secretaria, né, seria essa pasta, história de pasta, né, ou essa unidade, esse núcleo, né, do poder público, né, por isso o nome secretaria, né, responsável pelo reposicionamento do Ministério da Cultura no governo federal, contribuindo de forma efetiva e eficaz para tornar a cultura um eixo estratégico de desenvolvimento do Estado brasileiro. Né? Então, quando a gente se organizou em Secretaria de Cultura, né, foi justamente isso. Né? Quanto ao Ministério da Cultura, que seria a pasta federal, né, do Brasil, foi justamente para isso, para pensar estratégias, né, eixos estratégicos de desenvolvimento do Estado brasileiro nesse setor da cultura, né, que a gente está vendo aqui que cultura não tem só a ver com dança, né, vai desde a tecnologia, design, arquitetura. Fala de produção cultural. Você está fala de produção cultural, então está falando com muito, está comunicando muita coisa, até o patrimônio. Sim. A parte que você está falando de arte e espetáculo, você já está especificando, né? Sim. Que é algo já específico. Que às vezes a pessoa está entrando ali, mas ela está entrando pelo quê? Só pelo hobby. Mas ela nem pouco sabe o quanto que ela está envolvida no Você vai falar produção. Uma estrutura gigantesca, né, que envolve milhões e. A produção é cultural, ela está envolvendo tudo. Sim. Deixa eu pôr o mouse aqui, porque esse negócio aqui é complicado. Ainda não me adaptei com esse monitor aí. Vou colocar o mouse aqui, mais fácil. Tá.
Foi antes, né? Deixa eu ver. Aqui. Aqui já lemos, né? Uma ideia de visão, aí vamos ver a estrutura. A estrutura aqui do que seria essa Secretaria de Cultura, o modelo aqui. Então, ele tem um modelo macro, vetor macro e um micro. O macro é tudo que é o maior, né? A ideia maior da situação, né? Como se encontra aí. Então, nós temos aí desenvolvimento e monitoramento, né? Aí tem um eixo de atuação. Então, aqui dentro desse de monitoramento e desenvolver, teria territórios criativos, estudos e pesquisas e marcos legais. Então, a gente tem que caminhar aí nesse estudo, né? Nessas práticas de território criativo, né? Seria as regiões, os bairros. Aqui em São Paulo, por exemplo, Zona Leste, né? E cada região. Estudos e pesquisas está mais relacionado a levantamento de dados, né? De formação, tá? Marcos legais é pensando leis, né? Políticas estruturais, né? E aí no micro, empreendedorismo, gestão e inovação. Então, esse curso está atendendo aqui a essa ideia de gestão, né? De formação, de gestão, empreendedorismo, gestão e inovação, fomento a empreendedorismo criativo. Né? Então, a gente tem uma necessidade, né, de formar, de ter um fomento para esse empreendedor. Né? Porque quando você passa a ser empreendedor, você também está sendo uma pessoa jurídica, né? Também ao mesmo tempo. Né? E aí necessita-se de fomento, por isso abre-se editais públicos. Formação para competências criativas, já falamos. Rede e coletivo, né? Trabalhar em rede, né? Montar rede, construir rede. Né? O poder público precisa estimular isso. Quanto tempo falta aqui para nossa... A hora está voando hoje. Aqui tem um estudo aqui que a gente vai trazer mais específico. A criatividade brasileira construindo um novo desenvolvimento. Né? E ele trouxe um estudo bem interessante aqui que ele vai, né, fazer algumas perguntas do tipo: por que um plano para a economia criativa brasileira? Você pode me responder. Por que integrar políticas ministeriais, quer dizer, dos ministérios, né? Como a gente conectar essas políticas, e a gente pode pensar aqui também no município, por que entregar políticas municipais, fazer essas políticas se dialogarem? Como é que eu faço o esporte dialogar com a cultura e com a educação? Por que fazer isso? Está perguntando para a gente. E para o gestor também, né? Como gestor, pensando a gente como gestor. Aí ele aponta aqui dados da economia criativa. Então ele vai trazer um estudo aqui, né? Problemas versus desafio, objetivos, diretrizes e eixo de atuação, programas Brasil Criativo, resultados de impactos, modelos de governança, Brasil Criativo, marca país. Vamos lá ver aqui. Por que um plano para a economia criativa brasileira? A economia criativa é uma economia e, por isso, pressupõe a presença do Estado na formulação de políticas públicas capazes de fomentar, regular e estruturar o campo criativo brasileiro. Então, pensar em economia criativa já é uma economia, né? E, por isso, pressupõe a presença do governo, né? Do Estado, do poder público. A economia criativa não é objeto de políticas públicas no Brasil. Então, isso aqui é bem interessante. Isso aqui, já que a economia criativa não é objeto de política pública do Brasil, a economia criativa funde as fronteiras entre a economia da cultura e a do conhecimento, reunindo nos seus produtos e serviços arte, cultura, ciência e tecnologia. Entendeu? Isso aqui é fantástico. Arte,
cultura, ciência e economia. Porque quando a gente está falando de cultura, a gente também está falando de arte, de ciência, de tecnologia. Tá? E aí quando ele fala aqui, ó, economia criativa não é, porque isso aqui é recente. Tá? Essa ideia de então, ainda não é objeto de políticas públicas. Tá? Embora o nome esteja agora para economia criativa, né? Mas algo atrativo, né? Tá. Conhecer. Então, insumos responsáveis pela agregação de valor e pela ampliação crescente do mercados consumidores no planeta, em função de seu desenvolvimento científico e da sua diversidade cultural. O Brasil tem de todas as condições para se tornar uma liderança mundial nesse campo. Somos a sexta economia do mundo e ocupamos a 35ª posição no ranking dos países importadores de bens criativos. Né? Então nós somos a sexta do mundo, ó, né? Então nós temos um grande potencial, né, criativo, um grande mercado sim, a ser explorado. Né? Basta ir atrás. Né? A gente sabe que é difícil também, né? Não é fácil, mas em qualquer área também é difícil. Se a gente vai se formar em medicina, também vai ter, né, suas dificuldades na área. Em direito, vou me formar em professor também. A parte da área também tem suas dificuldades, mas é como você também está formado para enfrentar os desafios, como você se qualifica profissionalmente. Porque às vezes a pessoa, ela tem uma técnica ali, mas ela não tem um conhecimento a mais, entendeu? Só sabe a técnica. E aí às vezes não consegue ver o todo, tá? Onde ela está inserida, entendeu? E aí por isso é importante estar numa formação, né? Porque às vezes a gente não consegue ver o todo, né? Só vê os nossos problemas específicos. Quando você parte para um estudo mais amplo, aí você, estou entendendo agora, e consegue até ampliar as possibilidades de entrar no mercado da economia. Né? Por que um plano para a economia criativa brasileira? Né? A economia criativa pressupõe novos pilares e competitividade, tendo em vista que a gente tá inserido num sistema que é competitivo. O sistema atual é o sistema capitalista, né? Então, se você não estiver preparado, infelizmente, vai ser mais seu campo de trabalho vai ser mais a sua visão para compreender o campo de trabalho vai ser mais limitada, vai ser pouca. Então, tendo em vista que estamos sempre em qualquer área uma competitividade, assentados em valores e ideias que se transformam em marcas, patentes, software, design, conteúdo, discursos, imagem, tudo vira marca, vai virar isso aqui, ó. Pode se virar imagem, jogo de dança, conteúdo, discurso, né? Então pode pensar software de dança, design da dança. O Brasil necessita traduzir os seus produtos e serviços à riqueza da sua diversidade cultural. Então, o que a gente faz é uma tradução, o gestor vai fazer uma tradução da dança, no caso específico da dança, para o setor, né, da economia criativa. Porque uma pessoa que não está inserida nesse estudo, ela vai ver isso como uma perca de tempo. Tá dançando ali, perca de tempo. Tá perdendo meu tempo com isso aí e tal. Mas aí no final de semana ela tem um futebol. E o futebol é uma economia criativa também que gera milhões. Entendeu? Então, às vezes é uma falta de entendimento de todo. Né? Ele gera um preconceito. Mas é um consumo muito exagerado. Né? É um consumo muito exagerado. E outra, degradando. Consumo. A expansão do poder de consumo da nova, entrando nisso daí que você falou, da nova classe média brasileira. Só na classe média, 113 milhões de consumo, né? A classe média C. Tá? Representa um mercado real e potencial para produtos e serviços econômicos, criativos, mobiliários e artefatos, dotados de design, de moda, turismo cultural e de experiências, TV por assinatura, internet, educação e conteúdos culturais criativos, né? Porque a própria TV ela já é um campo de circular, filmes, dança.
camiseta, vou dar um exemplo, da camisa do Brasil. Se você for comprar uma camisa do Brasil original, do Neymar, é uma nova. E a galera compra. A galera compra a camisa por quê? É o ídolo deles. Sim. Vai comprar o valor, tiver chaveiro, tiver algo que represente, eles vão investir, mas é necessário para eles? Não. Mas já encaixou aqui, ó. Sim. É a classe C, mas ó, dos 103 milhões de consumidores. Total. Por que entregar políticas? Respondendo aquela pergunta. Então, plano Brasil Criativo. Porque isso aqui dialoga também com uma construção de um plano nacional de cultura. Assim como a gente tem um plano, a gente tem, na verdade, nem plano, mas esse plano ele vai se desbocar ainda no Sistema Nacional de Cultura. Você tem um sistema SUS de atendimento, né? Onde você vai ter um sistema SUS que é a saúde pública, tem o hospital público. Então, a nossa caminhada, nossa perspectiva para o futuro, daqui a uns 5 anos, é que esse sistema, 10 anos, esse Sistema Nacional de Cultura esteja implementado, conectando municípios e estados num plano gigante, num plano nacional mesmo, entendeu? A gente caminha para esse sistema, né? E aí, isso, integrando, né, para que a gente possa integrar isso dentro, né, dentro do Ministério. Quando o Ministério, ele fala aqui, poderia ser também municipal, né? Municipal, porque isso não está integrado, né? Então, a cultura ela sempre está separada da educação. A pasta da cultura e da educação. A ideia é que se integre, né? Dentro dessa ideia de economia criativa. Então, coloco alguns setores aqui que a gente pode integrar e dialogar. O turismo, o MEC, educação, né? Como, por exemplo, cidadania, e assim vai. Reconhecer e institucionalizar a economia criativa como estratégia para o desenvolvimento do país nas políticas ministerial, né, dos objetivos aí. A economia criativa é por natureza transversal e por isso a formulação de uma política pública para a área requer governança integrada das pastas diversas sobre o mesmo território, de modo a facilitar diálogo intersetorial, interministerial, no caso aqui. A promoção de sinergias e pactuação de objetivos e metas, a potencialização de resultados, né? Um país inovador, necessariamente, é um país que formula e implementa políticas públicas para a criatividade, considerando a base da construção de um ambiente propício à inovação. Né? O próximo aí, já finalizando, vamos ver que horas já são aqui. Estouramos o horário, gente. Vou finalizar o último slide aqui nosso. Aqui são dados, né, mais gráficos, que ele vai apontar aí o ranking dos países exportadores de bens criativos, né? Um país que despontou bastante com um bem criativo que está bem na moda aí, que é a indústria do K-pop, já ouviu falar? K-pop? Que envolve dança, música. Galerinha. Lá no Cajueiros, a cadeia parece que tem que tomar umas quatro aspiras de Doril. Da Coreia, né? Da Coreia. Nossa, galerinha. Nossa, galerinha com a boca aí. Era a Pink Black. Nossa. Então, gente, eu vou finalizar a aula aqui nessa página 19, que já é a última praticamente. Deixa eu ver aqui, calma aí. Gente, finalizou aqui, ó. Já finalizou aqui, vamos então aqui. Então, ele vai falar assim, para fechar essa aula de hoje, que é sobre economia criativa, né? Para a gente ter esse conceito aí mais ampliado, buscando um conceito mais ampliado de cultura, de arte, né? Aí ele vai trazer aqui os problemas e desafios, né? Problemas diagnosticados, né? Ausência de informações, dados e análise produzidos e sistematizados, né?
Por exemplo, a gente está aqui querendo conhecer os fazedores de cultura de hip hop do Alto Tietê. A gente não conhece, porque a gente não tem uma rede. Aí, no evento que a gente fez no Encontro Hip Hop Poá, veio gente de Itaquá, veio gente de Mogi, veio gente de Suzano, de Ferraz. E na roda de conversa que a gente fez aqui, a gente percebeu que tinha, né? O Alto Tietê estava em peso aqui. E aí, nessa discussão com a galera, vamos montar uma rede de hip hop de artistas do Alto Tietê? Beleza. Aí montamos um grupo. Agora vamos fazer o cadastramento desses artistas. Vamos criar uma página, um site para que cada um possa publicar seu trabalho. E a gente começa a conversar em rede e ver onde um pode fortalecer o outro, tal. E essa rede está em construção. Tem algumas coisas. A gente não teve pessoas representantes aqui no Poá. Mas não chegou a ter um evento aqui na Praça da Bíblia? Sim, foi. Ele começou. Foi. Então só que eu não fui. Não Foi. Só que quem. Daí teve aqui, eu sei que teve aqui na Praça da Bíblia. Foi a gente que fez na Praça da Bíblia. A gente, há alguns A anos. pessoa que dançou, eu vi. O único verdade é um MC. De Poá. Um MC é Pedro do Poá, ele trabalha em São Paulo. Um MC. Então, mas de dança de Poá não tem. Por isso que É complicado. Tipo, artista mesmo, ó, eu vou. Daqui de Poá, ó, eu vou tomar a frente. De Poá não tem. Aqui, ó. Professor Belém, professor de Suzano. Entendeu? Então. Aí, Nossa, de pá não veio dançar. Não veio. nesse aqui, na volta, e outro rapaz que deu uma palestra aqui, o Felipe, conhece? O Felipe, ó, a palestra que ele deu aqui, ele foi até comprar. Na verdade, veio só dois, né? Que era o Felipe, que não era do hip hop, mas ele veio a convite meu, né? E veio um só, que foi o Mano Rodolfo, que ele é do rap, né? O único de Só. Ele é de pá, né? O Mano Rodolfo é. Conhece ele? É o único que a gente consegue se conectar. Veio, tipo, presente, se for, chamar ele de meio. Dançaremos do break. Aí ele fala que o desafio, por isso a gente está nesse desafio, levantamento de informações e dados da economia criativa, né? Quanto isso gera de lucro, quanto esses artistas movimentam na comunidade. E aí também o problema de modelos de negócios precários, né? Inadequados frente aos desafios dos empreendimentos criativos. Baixa disponibilidade ou inadequação de linhas de créditos para financiamento das atividades dos setores. Então aqui quem é microempreendedor vai estar lidando com esses desafios aqui, né? A articulação e estimulação ao fomento de empreendedorismo criativos, né? Baixa oferta de formação em todos os níveis técnicos, profissionalizantes e superior para os setores criativos, entendeu? Por exemplo, em São Paulo não temos uma escola, não temos uma universidade pública que tenha um curso de licenciatura em dança. Nós estamos falando da cidade mais rica do Brasil, São Paulo, da América Latina. Não temos uma universidade pública que tenha um curso de licenciatura em dança ou bacharel em dança. Não tem. Então, nós estamos falando de um grande problema, um diagnóstico, né? Eu acabei de levantar esse diagnóstico aqui, né? É escola técnica. Só temos a escola técnica que forma nível técnico, né? Mas não superior. Não, você vai sair de lá com nível técnico. Você não vai sair de lá com uma licenciatura em dança e nem com bacharel. Entendeu? A próxima graduação depois do ensino médio seria o técnico. Aí depois do técnico seria o superior, né? Para os setores criativos, tá? Infraestrutura institucional, que é de equipamento público, tecnologia, insuficiência para a dinamização dos ciclos econômicos dos setores criativos. Por exemplo, pensar em infraestrutura na dança, né? A gente bate muito nessa tecla, que a gente vai dar aula, os caras não têm um espelho, não tem um chão adequado, né? Porque o gestor que está ali também é um indicado público, né? Então não se tem vamos pensar um equipamento aqui
vai ter teatro, tal, mas a dança, o que é a necessidade da dança? Qual que é a infraestrutura? Né? E principalmente dessas linguagens que são mais recentes, né? Está nesse processo aí de institucionalização recente, como no caso do break, né? O balé já tem toda a sua estrutura, se for pensar em balé, já tem. Aí, às vezes até o balé também, né? Passa por essas questões aí. Já cheguei a pegar a pessoa que foi querer dar aula de balé na comunidade, então já sabe, né? Não vai ter menor, não vai ter a poder alongar, não vai ter. Isso gera desafios na produção, circulação, distribuição, consumo, fruição de bens e serviços, ampliação e fortalecimento da infraestrutura necessária. Ausência, insuficiência e dessatorização de marcos legais e infralegais para o desenvolvimento dos setores, né? Que isso aqui avançou bastante nos últimos anos com a ideia da Audi Blanc, né? Criação, adequação de marcos legais, né? E gera esses desafios aqui. Com a Boa, a gente está nessa luta, né? Para criação e adequação de marcos legais para os setores. A gente não tem um edital municipal de fomento à cultura, né? Nós temos aí a Lei de Blanc, que é federal, é do Ministério da Cultura, né? Não é municipal. Em São Paulo nós já temos, na capital de São Paulo tem. No estado temos, mas em alguns municípios ainda o negócio ainda está avançando. Nem tem, por exemplo. Eu já ouvi falar que tem municípios que nem Secretaria de Cultura tem. Tem um departamento de cultura ali, mas não é Secretaria de Cultura. Então, gente, fica aí para finalizar a nossa aula, esse diagnóstico de problemas e os principais desafios diante desse conceito que a gente vem estudando de cultura, né, como economia criativa, algumas das atualidades. Espero ter contemplado aí a curiosidade de vocês sobre esse módulo e a gente vai continuando esse curso nas próximas aulas, desenvolvendo, né, ainda tem departamento pessoal, finalizamos projetos culturais, né? Entramos em liderança, né? Então, isso aqui dialoga com a liderança tem que saber toda dessa realidade, senão o gestor, né, com uma liderança tem que tapar dessa ideia de economia criativa, senão... E até o trabalhador, porque ele vai conseguir refletir e ter mais elementos para elaborar o seu pensamento, as suas angústias, né, as suas decepções, né? Então, tem gente que, ele atuou tanto tempo numa coisa, mas se pegar aqui, ó, aí você está perdido no dia a dia, já. A gestão está perdida no dia a dia, se pegar aí, ó, finanças, negócio, recurso, aos serviços, distribuição, produção. Isso aqui está muito presente, não somente na gestão só cultural, mas na questão pessoal aí está presente também. sim. E aí a gente desmitifica, né? Muito aquela ideia que a gente tinha de que isso não vai dar futuro, isso não vai levar a lugar nenhum, né? Isso não é profissão, né? Então, acho que essas falas ainda tem, mas cada vez mais isso vai sendo, com os estudos, a gente vai desmistificando isso, né? Mas sabendo que cada pessoa está num nível de conhecimento, né, diferente muitas vezes do nosso, né? Então você está no nível de porque você buscou os estudos e foi se atualizando. Às vezes as pessoas que têm esse tipo de reflexão, ela não está ainda no momento que ela não parou para estudar muito com propriedade. A gente não escolhe, entendeu, Jorge? A pessoa, aí você pergunta para a pessoa, vamos lá, pergunta para a pessoa, o que é empreendedorismo? A pessoa não vai poder, não vai responder. Pergunta para a pessoa, o que é gestão de aprendizado? Não vai responder, porque nem o que é gestão de aprendizado. Sim. Então ela está com um grau de dificuldade na mente do quê?
ela teve a oportunidade. Mas foi que a escola não ensina. Por exemplo, eu baixei um negócio lá, das coisas que a escola não estava ensinando. Ó, uma delas é gestão, a outra parte é a negociação, não ensina. Eles não ensinam, eles não ensinam a questão de como a pessoa pagar um custo, como a pessoa declarar um custo de renda. Eles não ensinam a pessoa sobre pergunta para a pessoa, o que é HF? HF é aquele documento que tem que colocar o São Paulo, se é de São Paulo, é São Paulo. Sim. A escola não ensina. Não. Que é o negócio, aquele negócio, aquelas negócios que aparecem que vai assinar na documentação, aparece o HF, ok, a gente assinar São Paulo. Sim. O que é o HF quando a gente vai assinar? Funciona na escola. É as coisas que tipo, tá no nosso dia a dia. Aqui, a gente vai assinar um documento, só que na escola não ensina. Quer fazer algumas considerações dessa aula? Gostei bastante da aula. Economia criativa é muita coisa. Ai, para mim, economia criativa é como você vai fazer o seu trabalho, pode ser na dança, pode ser em qualquer setor, mas você tem que se diferenciar. Bem, Você tem que entregar o seu pode ser produto, produto, sim, serviço serviços. que estava ali de uma forma criativa que você se destaque. Que aí o público, o pessoal vai comprar essa ideia, você vai conseguir apresentar, alcançar mais pessoas. Aí todo mundo entendendo, mais ou menos. Aí perguntar se essa apostila você mandou. Eu vou mandar, eu vou enviar lá para vocês, dar uma força. Então, gente, eu acho que é isso, tá? Fica aí a aula de hoje, obrigado pela presença e tenham todos uma boa noite. Tchau! Obrigada. Valeu!